Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Ok. Então, gente, essa primeira web aula, o objetivo é começar do básico, a gente começar a discutir o que aparece mesmo no dia a dia do nosso ambulatório, do consultório, é o que eu vejo também no dia a dia e é o que eu quero passar para vocês para a gente ir progredindo aos poucos. Então, hoje a gente vai fazer uma aula de 45, 50 minutos. Eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para a gente esmiuçar bem, para poder progredir aos poucos, tá? Então, assim, eu gosto sempre de, quando vou falar de pele, falar em a gente dar valor realmente quando a queixa é na pele, porque, na verdade, a pele é o que aparece. A gente fala, igual esse professor, que é o eu que se vê, porque às vezes muita gente já viu que é uma pequena uma pequena lesão, às vezes uma hanseníase, a gente sabe o tanto que esse tipo de problema na pele impacta. E hoje a gente tem alguns trabalhos mostrando que até quando a lesão é na pele, o impacto na qualidade de vida é muito maior até mesmo do que uma artrite reumatoide, do que uma insuficiência cardíaca. Então, impacta mais uma psoríase extensa, uma hanseníase na qualidade de vida da pessoa do que uma doença até mais grave quando a gente fala em perigo à vida. Então, dá valor, sim, a problemas de pele, tá? E lembrar também que pode ser a pontinha do iceberg. Então, às vezes, a gente vê uma lesãozinha de pele, eritematosa, não sabe se é vascular ou pigmentar, e pensar que isso pode ser o começo de uma grande necrose, de uma vasculite, de um melanoma. Então, assim, que a gente tem sim que preocupar porque muitas doenças aparecem realmente pela pele, né? Algumas noções básicas são necessárias, então esmiuçar a história natural, dermatologia, assim, às vezes vocês percebem que eu pergunto, devolvo resposta, devolvo teleconsultoria pedindo mais informações, porque assim, a história realmente é importante e conta muito pra gente na história da lesão de pele, até porque muitas são parecidas. Ainda mais quando a gente tem o relato de uso de alguns corticoides, algumas outras medicações que modificam a lesão, né? Atentar sempre para distribuição e localização das lesões. Então, é muito importante a gente saber por onde iniciou, quando iniciou, quais locais elas evoluíram em seguida da primeira, e a localização dessas lesões, porque isso é muito importante no diagnóstico. A ocupação, a história ocupacional, não só a ocupação atual, mas a história ocupacional dessa pessoa, os hobbies, os hábitos, eles são muito importantes, porque a gente sabe que muitas doenças têm a ver com sol, com exposição ao sol, com contato, então isso é muito importante para a gente. Conhecer um pouquinho das lesões elementares, então falar em mácula, falar em pápula, saber do que está falando, né? Isso porque às vezes isso ajuda muito. Como começou essa doença, se é do grupo macular, se é papular, se é pustular. Lembrar que a pele tem toda uma imunologia por trás, então tem muitas doenças autoimunes, muitas doenças imunoinflamatórias que têm relação imunológica, então pensar nisso quando vê alguma lesão, lembrar que pode ser uma característica de uma vasculite, pode estar relacionada a um lúpus, a própria psoríase tem todo um perfil imunoinflamatório por trás. Estudar a potência e os efeitos dos corticoides tópicos, porque são medicações, e os corticoides orais também, que são medicações que a gente usa muito, e não são todos iguais, e não adianta sair passando para tudo, né? Porque tenho indicado, às vezes uma lesão que precisa de um corticoide de alta potência não vai responder o de baixa, e saber quando usar, então é muito importante. E o custo dos medicamentos, né, que é complicado pra gente, nem tudo tem no posto, mas a gente se vira. Eu tô há quase, na verdade eu nunca saí do hospital universitário, então a gente lida muito com isso e a gente consegue resolver muita coisa por lá, tá? Então isso não chega a ser um impeditivo, a não ser quando a gente fala da parte estética, né? As mais comuns, né, então são esses grupos e eu vou começar
por algumas das mais comuns e a gente vai andando por essas todas. Então, as micoses superficiais, né? Eu resolvi falar primeiro porque a gente mora num país tropical e a gente sabe que isso é... Então, a gente tem as micoses superficiais, a gente tem 3 grupos, né? Então, a gente tem os grupos das ceratofitoses, das dermatofitoses e das cândidas, né? Das leveduras. Então, as micoses superficiais, elas são causadas por fungos, e são fungos que afetam a camada ceratinizada da pele. Então, elas ficam na superfície só, tá? Diferente da histoplasmose, paracoco, que vai para outros lugares, essas não. A gente chama de micoses superficiais, porque comumente elas ficam só na superfície, né? Um exemplo aqui dessa primeira classe é a ptiríase versicolor, o vulgo pano branco, né? Então, são fungos que proliferam na camada córnea somente, então essa camada mais superficial da nossa pele, ou na haste livre do pelo, tá? Então, quando coloniza a haste livre do pelo e torna-se uma doença, a gente tem uns quadros mais complicados. Não consomem a queratina e não produzem reação inflamatória. Então, eles ficam ali, eles fazem uma lesão na pele e tudo, mas eles não fazem uma reação inflamatória. Então, são lesões, na maioria das vezes, assintomáticas. O grupo das dermatofitoses, que a gente tem as tinhas, né? Então, já são fungos que eles, além de proliferarem, eles consomem essa queratina da superfície da pele. Então, eles invadem a camada córnea, pelos e unhas, né? Então, eles causam as onicomicoses, todas as tinhas, eles estão aqui. E eles têm uma resposta inflamatória superficial. Então, o organismo reconhece que tem algo estranho e tenta brigar e destruir. Então, tem prurido, tem vermelhidão, tem eritema. Então, a gente já tem um pouco de inflamação. Esses 2 grupos, da ptiríase versicolor, que são as ceratofitoses, e os grupos das dermatofitoses, eles poupam mucosas. Diferente dos grupos das cândidas, das leveduras, que as cândidas elas afetam tanto a pele quanto as mucosas. E claro que a gente sabe que também tem candidíase sistêmica, mas aí já são casos mais de UTI, casos que já não aparecem numa consulta numa unidade básica. Então vamos começar pela ptiríase versicolor, essa micose superficial. A gente fala de um fungo lipofílico. O que é isso? Que ele gosta de gordura. Ele gosta de áreas da pele ricas em sebo, em gordura, tá? É um fungo que coloniza humanos, então às vezes a gente faz um raspado de uma outra doença e vem uma malacésia, que é o fungo causador da ptiríase versicolor. Não estranhe, não significa que ele está causando doença, ele coloniza humanos em 90% da população. E não é contagioso, ao contrário do que muita gente pensa. Na verdade, a gente tem esse fungo e ele se prolifera em algumas situações propícias a essa proliferação. A malacésia furfur é o mais frequente. Como eu disse, são áreas corporais ricas em glândulas sebáceas, tais como couro cabeludo, a face, o tronco superior, então o colo, o peito, né, e essa região posterior do dorso mais alta, porque eles precisam de gordura para nutrição. Tanto que no laboratório, geralmente, eles crescem em meio de cultura oleoso, né? É o que eles gostam para proliferar. É um fungo de ocorrência universal, mas é mais frequente em climas quentes e úmidos. Por quê? Porque nessas situações tem mais suor, tem mais produção de gordura e o fungo prolifera. Como eu disse, são assintomáticas, porque são fungos que só proliferam na camada córnea, não causam uma reação inflamatória, consumo de queratina, e pode evoluir em surtos e recorrências, né? Geralmente porque essa condição propícia a ele se mantém. E a gente tem que prestar atenção nisso no tratamento, né? Fazer essa orientação e não apenas passar remédio. É chamada também de versicolor porque, apesar de ser muito mais frequente as lesões hipocrômicas, como essas da imagem, elas podem ser hipercrômicas ou eritematosas, isso dependendo da reação do organismo, que em algumas situações em peles com uma tendência à pigmentação, essa pele descola e fica mais escura, outros fazem uma mínima reação inflamatória e a lesão é eritematosa. Então o nome é por causa disso, mas a maioria é hipocrômica. Então aqui, algumas lesões, né? Então a gente tem máculas hipocrômicas, bem delimitadas, que a gente pode estirar a pele ao redor
E nesses casos a gente pega mesmo e faz um estiramento na pele e vê essa camada córnea que está com o fungo proliferado nela se destacar. Então, uma descamaçãozinha bem leve, isso chama sinal de Zilleri, é uma coisa que a gente usa muito, né, para fazer o diagnóstico. Em alguns casos, se o paciente está suado, ou se é uma área que está coberta, essa pele pode não se soltar o estiramento, né? Então, também não exclui o diagnóstico. E como que a gente vai tratar esse quadro? Então, assim, nas formas mais localizadas, que são aquelas formas em que tem poucas lesões, nos locais que eu indiquei e tal, então a gente vai usar só o tratamento tópico. Geralmente, a gente começa com os shampoos, por quê? Porque o local de maior proliferação desse fungo é no couro cabeludo. Então, é onde a gente tem que fazer essa descolonização. Então, a gente pode usar qualquer um desses, o shampoo de sulfeto de selênio, o shampoo de cetoconazol, o shampoo de ciclopiroxolamina. Então, a gente vai orientar o paciente a lavar bem o couro cabeludo, né? E enxaguar. Tentar fazer isso todos os dias, ou pelo menos em dias alternados, por um mês. E depois, se a pessoa tem como característica uma pele mais oleosa mesmo, couro mais oleoso, orientar a repetir pelo menos uma vez por semana para evitar recidiva, que segura bem. Associado ao shampoo, a gente vai usar os antifúngicos tópicos, que a gente usa na maioria das vezes os derivados azólicos, né? Então, que pode ser o próprio cetoconazol, que é altamente eficiente, né? Mas pode ser aqueles outros todos, fentisol, tem vários azóis hoje no mercado, né? E se eu quiser um resultado um pouco melhor, se eu quiser um resultado mais rápido, eu posso usar sabonetes ceratolíticos, que são a base de enxofre ou ácido salicílico. O que eles vão fazer? Eles vão essa camada superficial da pele, porque ele tem o ácido salicílico que tira um pouquinho dessa camada superficial da pele. Como o fungo está ali na camada córnea, ajuda muito no tratamento tirar essa camada. E outra coisa que é fácil de usar é a bucha vegetal no banho. Certo? Então, isso ajuda muito. Nesses casos em que a gente tem essas lesões com aparência folicular, pequenas e arredondadas, a gente chama de foliculite pitirospórica ou pitirias versicolor folicular. Então, também é um caso que a gente tem que abordar já de cara com medicação via oral, né? O cetoconazol, apesar de ser o mais disponível, né? Ele assim, na medicina como um todo, a ideia é usar cada vez menos. Eu já explico por quê, tá? E as outras opções são o itraconazol, 200 mg por dia, 7 dias, para os outros casos, ou o fluconazol, são 3 comprimidos em dose única. Temos que eliminar os fatores predisponentes, então aquilo que eu expliquei, a hiperoleosidade, a hiperidratação da pele, a má nutrição, a gravidez pela alta de hormônios que aumenta a oleosidade, a diabetes, corticoterapia prolongada, alguns tipos de hormonioterapia, tudo isso pode fazer o fungo proliferar e ser um fator predisponente. A gente sempre orienta também que depois de tratada, para a pigmentação da pele voltar, precisa de algum estímulo e que às vezes precisa de um pouquinho de sol. Porque às vezes o paciente volta e fala, mas a mancha branca continua. Então, assim, se não tiver um estímulo, às vezes a mancha branca não some. Então, em alguns casos, é necessário o sol para pigmentação. E aí a gente orienta junto também a higiene do banho, usar sabonete nas áreas que precisam, usar bucha, tentar usar umas roupas mais frescas em pessoas que têm essa maior tendência, né? Tudo isso ajuda no tratamento. Então aqui eu trouxe um dos motivos que a gente tem usado cada vez menos o cetoconazol. Esse foi um alerta do FDA do ano passado, dos riscos de uma injúria hepática aguda e sendo causa de morte, né? Então tá aqui falando que do risco potencialmente fatal de injúria hepática e de interação com drogas. Então, cada vez mais o cetoconazol tem sido incriminado, né? E, na medida do possível, acho que a gente tem que começar aí uma movimentação para substituir o uso do itraconazol por outros, porque realmente a gente uma medicação que tem bastante risco, né? Aqui passando para o próximo grupo de micoses superficiais, que são as dermatofitoses ou as tinhas, né?
Então, dentre eles, a gente tem 3 gêneros de fungos, que são os fungos chamados dermatófitos, né? Que são esses, Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Então, eles provêm ou do solo, que são os geofílicos. Esses fungos podem vir dos animais, né? Serem colonizadores de animais, que são os zoofílicos, e de homens, que podem ser os antropofílicos. A partir disso, vem a apresentação clínica. Os antropofílicos, geralmente eles têm pouca clínica, então às vezes são aquelas tinhas de corpo que ficam ali um tempão, que eles estão acostumados a viver ali naquele corpo e é mais difícil de tratar. Já os zoofílicos e os geofílicos, eles têm um quadro bem mais exuberante, então são aquelas lesões muito eritematosas, muito pruriginosas, com os quadros bem inflamatórios e às vezes podem até curar espontaneamente, porque é um bichinho, um fungo tão estranho ao nosso organismo que ele nem consegue viver muito tempo com a gente. Esse grupo de fungo, eles não invadem diretamente a epiderme e a derme, mas os seus antígenos são reconhecidos e estimulam o sistema imune. E aí, por isso que tem todo o sintoma, né? Eles consomem a ceratina, mas não invadem. São mais comuns no sexo masculino, e o contágio pode ser ou direto, de pessoa para pessoa, ou por fomites, banheiros públicos, beira de piscina, tal, então tudo pode pegar. Começando pela tinea cactis, né, então, que é a tinea do couro cabeludo. Muito frequente, né, os gêneros que mais acometem são esses 2. Costuma ser mais comum em crianças. Eu respondo as perguntas depois? Tá. Vou acabar o grupo das micoses e aí a gente responde, então. São mais comuns em crianças. E o principal fungo é o Microsporum canis, né? Que é transmitido pelo contato com cães ou gatos contaminados. Frequentemente causa epidemias entre crianças, em creches e escolas. Então, geralmente aquelas peladas. Pega uma criança, pega outra, pega outra, pega outra, né? E aí tem que tratar tudo, porque senão continua passando. O contágio pode ser, além de contato direto, com pente, máquina de cortar cabelo, escova, então em barbearia, isso tudo pode transmitir a tinea cactis. Então, como que são as lesões? Então, são áreas, geralmente arredondadas, no couro cabeludo, de falha de cabelo. Tem outras doenças que fazem isso, por exemplo, a alopecia areata, pode ser uma cicatricial. Qual que é a diferença? É que a gente fala que tem pelos tonsurados no meio. O que seria isso? São pelos quebrados. Então, que o fungo começou a consumir e parou no meio, outros que quebraram, outros que ele não conseguiu destruir bem. Então, a gente fala que tem esses pelos todos no meio tonsurados, diferente dessas outras doenças, como a alopecia areata, que a área fica totalmente pelada no meio. E como que a gente vai tratar? Nesse caso, como o fungo fica lá no folículo mesmo e coloniza o fio e o folículo piloso, a gente tem que usar antifúngico por via oral e tem que ser um tratamento prolongado, porque o cabelo demora para nascer, para crescer, e se a gente não pega todas essas fases, a gente não consegue eliminar o fungo. Então, geralmente o de escolha é a griseofulvina. A dose é de 20 mg por quilo, tá? Uma vez ao dia para crianças. E para adultos a gente usa 1 grama dividido em 2 tomadas, por 2 a 3 meses. Ou até a cura clínica ou micológica. Então, assim, geralmente com 3 meses a gente resolve. Não dá para usar menos tempo, tá? Tem que seguir, porque às vezes parece que o cabelo cresceu, que melhorou, mas ainda tem fungo lá, tá? Aqui é o nome comercial deles. A opção seria a terbinafina. A dose é essa, 5 mg por quilo por dia. Ou 125 mg para adulto, uma vez ao dia por 2 ou 3 meses, até a cura clínica ou micológica, aqui os nomes comerciais deles. Os antifúngicos tópicos, como eu disse, são pouco efetivos, porque eles têm mais dificuldade de entrar dentro do folículo piloso. Então, se eles forem usados, deve ser em associação com o sistêmico, como uma forma a mais. Pode ser associado também antifúngico na forma de shampoo, que seria o cetoconazol micolamina, ou tópico. Alguns casos, alguns tipos de fungo, eles fazem umas lesões mais inflamatórias, que a gente chama de quério, então fazem esses abscessos, essas pústulas grandes. Então, nesses casos, a gente tem que
usar compressa de permanganato de potássio, ajudar a secar, fazer a drenagem nos casos mais graves, que pode ser uma punção com agulha mesmo, tirar a secreção, e atentar para a infecção secundária que pode acontecer, porque são lesões inflamatórias que têm porta de entrada, né? A tinea corporis seria a próxima. É uma tinea, aquela mais comum, que a gente vê sempre, é a tinea da pele glabra ou da pele sem cabelo, conhecida também como impingem. Aqueles 3 gêneros que a gente falou lá no começo podem causar a tinea corporis. A transmissão é interhumana ou por contato com cães e gatos. Então, interhumana pode ser por contato direto ou por fomes, roupas, outras coisas de contato, banheiro público, tudo isso. São lesões muito pruriginosas, né, porque desperta uma reação imunoinflamatória. E, geralmente, elas são lesões ou arredondadas ou arciformes, e elas costumam ter a borda bem definidinha, porque o fungo, ele faz um crescimento centrífugo. Ele começa a consumir a queratina aqui do meio e vai se espalhando. Então, ela vai abrindo. Então, geralmente, o centro vai tendendo a cura, né? E as bordas vão indo com mais atividades nas bordas. Assim, a lesão característica de uma tinea corporis. O tratamento nas formas localizadas, a gente usa só antifúngico tópico, 2 vezes ao dia, por 1 mês. Eu falo 1 mês porque, geralmente, são áreas que são áreas mais úmidas ou que tem uma tendência maior, a pessoa tem uma tendência maior a não ter uma resposta imunológica tão boa ao fungo. Então, fazer esse uso certinho, 2 vezes ao dia por um tempo maior, garante o tratamento, garante não ter falha terapêutica. E nas formas disseminadas, refratárias ou que tenham muitos fatores predisponentes à infecção fúngica, a gente vai usar antifúngicos sistêmicos, tá? Então, a gente usa de 15 dias a 1 mês. Então, a terbinafina pode ser usada, o itraconazol pode ser usado. Então, no caso desses 2, 15 dias são suficientes. O fluconazol pode ser usado também, né? Não é o de escolha, ele é mais de escolha para as leveduras, para as cândidas, para o versicolor, responde bem, não é o ideal para as tinhas. E o cetoconazol, que nesse caso tem que ser feito por 1 mês. Um outro nome que na verdade faz parte do mesmo espectro, né, é a tinea cruris, que é a mesma tinea, só que acometendo região de dobra, né? Então, virilha, a gente vê muito em homem que usa muito jeans, motorista, tal, eles aparecem com essas lesões, né? Então, são as mesmos tipos de lesões, só que a gente vê mais uma parte do arco e com esse crescimento centrífugo. Então, é a tinea da região perineal ou inguinocrural. Ela acomete a partir da dobra, então a região do períneo, pode descer até a coxa proximal, o abdômen, a região interna ali das nádegas e crescer para as nádegas também. É mais comum em homens adultos, obesos e diabéticos, né? Que tem uma resposta imune pior, tem mais suor, tem mais dobra juntando umidade, então é mais frequente. Costuma poupar a bolsa escrotal por ser uma área mais fria, né? E não apresenta lesões satélites. Isso aqui é muito importante para a gente diferenciar da cândida, que a gente vai ver, que faz muitas pústulazinhas e lesões satélites em volta da lesão, que nesse caso não tem. Frequentemente associada a tinea pedis, tá? Então, se achou isso, procura na unha, que às vezes é o mesmo fungo e a unha está sendo uma fonte de infecção para o resto do corpo. E o tratamento é o mesmo da tinea corporis que a gente falou no slide anterior. Tinea pedis, então, mesmo bichinho, fazendo lesão muito comum, né, entre os dedos, que é chamado de pé de atleta ou frieira, que também é muito frequente. Mais comum entre o segundo e o terceiro, e entre o terceiro e o quarto artelhos. Às vezes, a infecção bacteriana secundária, e aí, nesses casos, tem um odor forte. Então, a hora que você vai abrir, você sente aquele odor forte mesmo. Então, aí tem que ser tratado junto. A gente chama de bromidrose, vulgo é chulé, né? Mas isso é muito frequente. É mais comum em homens jovens, no verão e em diabéticos, porque a gente tem as mesmas coisas. O homem não seca direito o pé, usa muito sapato fechado, a mulher usa mais aberto, né? O diabético tem um problema ali na imunidade, então tudo isso é importante.
Fonte de infecção para eles são os pisos de banheiro público, adjacência de piscina, calor, umidade. E atenção, porque principalmente em diabéticos, em idosos, é uma importante porta de entrada de bactéria, podendo ser responsável por quadros de erisipela de repetição. Então, às vezes tem essa fissurazinha, né? Entra uma bactéria, faz um quadro de erisipela, e às vezes você trata a erisipela, o paciente infecta de novo, e aí você não olhou entre o dedinho, que pode estar ali o problema. Tratamento da Tinha Pedis, mesma coisa, antifúngico tópico. Aqui a gente vai sempre aproximar de 3 semanas ao mês, porque é uma área mais úmida, é uma área que precisa de mais cuidado. É fundamental orientar, secar bem a região após o banho, porque a umidade é um dos principais fatores de dificuldade no tratamento. Usar pós antimicóticos no sapato reduz a recidiva, então aqueles pozinhos mesmo de supermercado ajudam muito. A gente orienta cuidado com o banheiro, que provavelmente é onde está colonizado ali, onde o fungo está e que ele pode reinfectar. Então o lisoforme, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui vende no supermercado, fica perto dos produtos de limpeza, ali da Que Boa, é um frasco laranjado. Ele consegue matar o fungo do ambiente. Então a gente orienta usar uma colher de sopa em 2 litros de água e limpar ali a área onde a pessoa fica descalça, com o pé úmido, às vezes a gente borrifa dentro do sapato, enxágua as meias, isso ajuda muito. Evitar a umidade local, atrito e substâncias irritantes para a fissura não agravar. Quando a gente tem essa Tinha Pedis com lesões plantares descamativas e mais espessas, quando começa a fazer algumas crostas, o uso de ureia 20%, ácido salicílico, ou a gente manda manipular a vaselina salicilada, que é uma vaselina com ácido salicílico. Ela ajuda a lavar, a tirar esse fungo da superfície da pele, tá? Então ajuda muito também quando além da Tinha Pedis, além das tinhas entre os dedos, a gente tem lesão na pele do pé crostosa. Então ajuda muito. E aqui é a micose de unha, né, que a gente chama de tinha ungueal ou onicomicose. Então, uma lesão da lâmina ungueal por fungos dermatófitos. Então, assim, a lâmina toda, então toda a espessura da lâmina está doente pelo fungo. Então, as unhas ficam grossas, ficam opacas, ficam amarelo esverdeadas, elas ficam frágeis, com sulcos, com irregularidades. E também acontece um espessamento grande dessa unha, ela fica grossa e às vezes muito difícil de tratar por isso, porque a unha fica muito espessada como uma reação a esse fungo. Geralmente ela se inicia pela borda livre, então pela extremidade da unha ou pela lateral, né? A prevalência é maior entre os idosos e nas unhas dos pés, porque o crescimento tanto das unhas dos pés quanto de idosos é mais lento, então isso os torna mais propício. O exame micológico direto é bem importante para o tratamento, porém, se não for acessível e rápido, o tratamento tem que ser logo iniciado. Os fatores predisponentes para esse tipo de micose são os traumas nas unhas, então, às vezes, homem que joga bola, corre, que usa sapato apertado, então, que traumatiza muito ali, a unha fica frágil, às vezes ela descola e o fungo fica mais fácil de entrar. O caso de Tinha Pedis, então o fungo ali entre os dedos facilita a colonização e a infecção da unha. O suor excessivo dos pés mantém a umidade, faz ter mais micose de unha. Uso de chuveiros públicos, de lugares que estão infectados por esses fungos. O fumo, tá? Que ele diminui a vascularização, torna essa unha mais suscetível. Idosos que têm o crescimento lento de unha ou unhas doentes, como no caso de pacientes com psoríase. Algumas famílias são mais suscetíveis, a gente vê que às vezes as famílias têm essas micoses. O diabetes, a má circulação, então às vezes paciente com varizes, com insuficiência arterial. Deficiências imunológicas, uso frequente de sapato fechado e de meias sintéticas, que também fazem suar mais e propicia a evolução do fungo. O tratamento é muito chato, porque ele tende a ser demorado, exige disciplina e empenho. Não adianta, se não tratar corretamente e fazer o tratamento prolongado, não adianta, não cura, tá? Então tem que ser bem incisivo nisso,
chamar a atenção de que a necessidade de tratar por muito tempo e bem tratado. Como o fungo ele reside na lâmina ungueal, a gente depende desse crescimento da lâmina para lavar esse fungo. Então, imagina, tem que crescer a unha toda para ele ir embora como um todo, tá? A gente pode associar tópico e sistêmico, né? Os cremes são totalmente ineficazes porque eles não penetram na lâmina ungueal, tá? Então não adianta. Os tópicos a gente usa principalmente a morofina, que é o Loceril ou Onicoril, a gente usa uma vez por semana no caso desse antifúngico, uma vez por semana por 6 meses a 1 ano, tá? Se for só o tópico. A outra opção de esmalte é a ciclopiroxolamina, 8%, ele pode ser pronto ou manipulado, às vezes o manipulado sai mais em conta, e nesses casos a gente tem que usar 2, 3 vezes por semana, não dá para usar só uma, e pelo mesmo tempo, tá? A gente orienta mais 6 meses a 1 ano, para dar tempo dessa lâmina toda crescer, lavar bem, dos fatores predisponentes serem eliminados, para a unha voltar a crescer bem. O sistêmico a gente usa quando? Quando a gente tem acometimento de mais de 50% da superfície ungueal de uma unha. Então, se eu tenho uma unha do dedão do pé, mas eu tenho mais de 50% da superfície dela acometida, eu tenho que usar via oral. Se eu tenho acometimento da matriz, então às vezes não tem 50%, mas chegou lá na matriz. Ou se eu tenho mais de uma unha acometida, então já tem indicação de usar o tratamento sistêmico. Qual seria? Então a gente faz geralmente a pulsoterapia, tá? Então a gente tem as opções de tratamentos. A primeira escolha, por ter menos efeito colateral e menos interação medicamentosa, porque o caso de onychomicose muitas vezes é idoso, são adultos que já têm isso há muitos anos, que já têm comorbidade. Então, esse é um antifúngico mais tranquilo, quando a gente pensa em idoso, quando a gente pensa em interação medicamentosa. Então, a gente vai usar 250 miligramas por uma semana, e a gente suspende 3 semanas. Então, a gente faz os pulsos uma semana para 3, uma semana para 3, uma semana para 3. A gente vai fazer de 4 a 6 ciclos. Geralmente 4 é para a mão e para o pé, na maioria das vezes a gente precisa de 6 ciclos. A outra opção é o traconazol. A gente usa 200 miligramas de 12 em 12 horas por uma semana. E a mesma coisa, suspende 3 semanas e faz 4 a 6 ciclos. A terbinafina, então, se feito certinho, com todas as orientações, a cura chega a 90%. O fluconazol, como eu já disse anteriormente, ele é melhor para o caso de leveduras, né? Então, as pitiríase versicolor, as cândidas. Então, assim, quando a gente pega uma onychomicose na mão, a chance de ser uma cândida, que gosta de água, que gosta de mão de dona de casa, de mão de lavadeira, então a chance é muito maior. Então, eu posso usar o fluconazol e eu vou ter um sucesso grande. Mas fluconazol para onychomicose de unhas dos pés, a taxa de cura é de 60%, é baixa, tá? Então, mão, ok. Pé não adianta muito. E aí, nesse caso, a dose é dobrada. São 2 comprimidos em dose única, uma vez por semana, e a mesma coisa. A gente faz pelo menos 6 meses. Os cuidados. Então, o que a gente orienta? Manter as unhas bem curtas, tá? Porque quanto mais úmido, quanto mais área ali úmida, maior a chance disso se manter. Usar um material de manicure individual, ter aqueles cuidados com os sapatos. Então, o sapato que usou hoje, tentar deixar no sol amanhã e revezar o uso, tentar não usar o mesmo todos os dias. Usar o lisoforme, que é aquele produto que eu falei um pouquinho antes no banheiro, para enxaguar as meias, né? Isso ajuda muito. E cooperar com o tratamento. Então, como que a gente usa esse esmalte? A gente geralmente pede para lixar a lâmina em cima dela e não lixar a frente. Porque como o fungo fica na lâmina, se eu lixar, ele vai entrar melhor. Então, toda vez antes de aplicar, fazer isso. Então, dedicar um pouquinho ao tratamento para ele poder ser feito uma vez só. Se tiver uma distrofia ungueal muito severa, pode ser necessário uma avulsão química. O que é isso? É usar esses produtos mais ácidos, manipulados, para tentar afinar essa unha, para o antifúngico poder chegar lá na lâmina toda, ou até cirúrgica. E atenção, porque são quadros, como eu falei, que como a adesão do tratamento não costuma ser tão boa,
Pode recorrer, pode infectar, né? Atenção que às vezes a gente pode ter cura clínica e não micológica, então às vezes fez certinho, por isso que às vezes depois da cura clínica, às vezes a gente mantém mais uns 2, 3 meses de esmalte. E para aqueles casos mais difíceis, a gente tem algumas outras opções que são mais difíceis na atenção básica, mas tem a opção de alguns lasers que ajudam muito nisso. E agora, saindo um pouco das dermatofitoses, a gente vai para o grupo das cândidas, né? As cândidas, então, também são uns fungos, né? Fungos do gênero Cândida. A Cândida albicans, no caso da pele, responde por 80% a 90%. É um fungo que, como a ptiríase versicolor, a malacésia, eu disse, ele coloniza a superfície da pele, da mucosa oral, do intestino e da vagina. Então, também é um fungo que ele está ali, geralmente, dificilmente você pega de alguém, né? E ele precisa de condições propícias para ele desenvolver, que são umidade local, calor, mesmas coisas, gravidez, diabetes, deficiência imunológica, antibiótico-terapia prolongada, porque a gente muda a flora do nosso corpo, né? E aí quando você tira muito as bactérias, os fungos proliferam, uso de imunossupressores, então todos esses são fatores predisponentes. E como que ela pode se manifestar? Então pode se manifestar como um quadro de quelite angular, então vou mostrar aqui na outra, então, que é o ângulo da boca, né, que fica ferido. Então, mais frequente em desnutridos, em desdentados, uso de próteses dentárias, às vezes pacientes que ao dormir babam à noite, criança, então o fungo que está ali colonizando a mucosa oral, ele faz uma infecção na pele. Pode ser intertriginosa, que são nas dobras, como a gente vê aqui. Então pode estar em dobra axilar, dobra inguinal, interglútea, submamária, principalmente em obesos, em diabéticos, em imunossuprimidos, em pessoas com higiene ruim. Então, como a gente vê, é um pouco diferente da tinha. Ela não tem aquela forma de crescimento centrífugo. Ela fica a lesão toda muito vermelha, muito eritematosa, né? E o mais característico são essas lesõezinhas satélites, né, que aparecem. Ó, ela sempre tem na cândida uma lesão muito viva, vermelho muito vivo, e com essas lesõezinhas satélites, né. Já no caso da região das fraldas, é mais comum em crianças que têm retenção de urina, de fezes, que levam umidade no local, maceração, né, e é muito comum no 3º, 4º mês. E lembrar sempre de procurar a satelitose, que nos fala a favor de cândida. E a candidíase ungueal, né, que também é comum, como eu falei, em unhas das mãos, né? Então, frequente em diabético, em desnutrido, em pessoas que retiram a cutícula. Então, às vezes, porque eu costumo dizer assim, que a cutícula, ela é como se fosse um rejunte de um piso. Se você tira muito, aquilo ali fica fofo, sem proteção, a água pode entrar e pode descolar o piso. Então, funciona mais ou menos assim. Então, a cutícula ela não pode ser toda retirada, porque tem esse risco, principalmente em pacientes que têm um contato contínuo com a água, como donas de casa e ocupacional, domésticas, enfermeiras, né? Então, tem um eritema e um edema doloroso em torno da matriz, que a gente chama de paroníquia por cândida. Então, essa área toda vermelhinha em volta, e a unha com onicólise, com onicodistrofia. Então, na mão, com essas características em paciente que mexe com água, lembrar que pode ser cândida. E aí, você pode usar o fluconazol, que a resposta é melhor. Em criança, lá as lesõezinhas satélites, né, em área de fralda e a quelite angular. Aqui, ó, mais um casinho em axila, em dobra axilar, mostrando a satelitose. Então, uma lesão toda vermelha, diferente da tinha. Então, tratamento, tentar controlar os fatores predisponentes, então em diabético, controlar o diabetes, obeso, orientar, né? Na maioria dos casos, a terapia tópica somente é suficiente, tá? Mas pode usar antifúngico e os imidazólicos são os de preferência, tá? Na verdade, o tópico é o antifúngico imidazólico, né? Então, tem cetoconazol, isoconazol, todos eles. Nos casos extensos, recidivantes, refratários, ou na candidíase ungueal, a gente tem que usar o sistêmico. Então, a gente usa o fluconazol, né? 150 mg por semana, no caso de cândida, dose dobrada. No caso de unha, dose dobrada.
Pode também ser usado o itraconazol e o tempo de tratamento vai depender do local. Na unha a gente tem que usar mais tempo. Sempre evitar umidade e atrito. Tentar reduzir o contato com a água, orientar o uso de luvas, tá? Então é bem difícil, mas a gente pede para a paciente usar luva e às vezes fazer uma luvinha de algodão para usar por dentro. Tem pronto, mas pode fazer uma luvinha de algodão para usar por dentro da luva plástica, que ajuda a não ficar úmido ali, não entrar em contato com a água. E durante o tratamento, pelo menos, não remover a cutícula para não continuar um ambiente propício para o fungo, tá? Então, agora a gente terminou a parte das micoses. Eu acho que posso responder a pergunta da micose. Acho que só da micose e a gente passa para o próximo para não ficar longe, né? Tem alguma pergunta? Eu vi só uma ali. Tá. Sim, a gente tem uma pergunta da Heloísa. Deixa eu só abrir a minha câmera. Tá. A Heloísa pergunta que no caso da pitiríase, as roupas íntimas e lençóis devem ser submetidos a uma esterilização. Então, Heloísa, não tem necessidade, porque como eu disse, o fungo, a malacésia, que é o fungo causador da pitiríase, ele é um fungo que ele coloniza o nosso organismo. Ele mora no nosso couro cabeludo e ele desce para fazer lesões no corpo e em casos em que há fatores predisponentes. Então, assim, não vai ter utilidade nenhuma a gente fazer essa esterilização dessas roupas, sendo que a principal fonte somos nós mesmos. Então, a gente tem que diminuir a colonização no nosso organismo. Então, não precisa disso, não. Ok, né? Tá. Então, agora a gente passa para o grupo das bacterianas, né? Então, nós vamos falar do impetigo, que é uma lesão muito frequente em crianças, né? É uma dermatose infecciosa aguda, mais comum em crianças com menos de 6 anos e causada por bactérias. A maioria das vezes estafilococos, mas pode ser por estrépito também. Então, a gente tem geralmente quando tem bolhas, o impetigo bolhoso e estafilococos, e quando é o não bolhoso, a gente tem a associação dos dois. A gente fala que tem relação maior com hábitos higiênicos precários, então fazer essa orientação para as famílias, né, da higiene da criança, banho no horário, não dormir sujo. Geralmente, a lesão surge a partir da colonização da mucosa nasal ou da pele, né? Pode ser primário ou pode ser complicação de outras dermatoses, então às vezes um molusco contagioso que pode infectar, né? O diagnóstico é clínico, mas, se necessário, pode ser feita uma cultura para bactérias se a antibiótico terapia não for eficaz, questionar o diagnóstico, né? E fazer esse exame. Então, o quadro são máculas eritematosas, então geralmente começa com umas papulazinhas, com vesículas, com bolhas, ó. Começa a ter pus, esse pus seca, e a gente fala que forma essas crostas melicéricas, que são meio como se fosse um mel seco, né? Que é a partir desse conteúdo purulento seco. Então, forma-se um colaretezinho descamativo na borda com uma crosta central melicérica a partir desse conteúdo purulento. As lesões são esparsas, né? Mas podem se disseminar, podem fazer várias por autoinoculação e podem ter um aspecto policíclico, ficar várias redondinhas umas em volta das outras. As lesões são superficiais, então são lesões que você vê que elas estão bem na superfície da pele. Geralmente em face e extremidade, são os locais mais comuns do impetigo, então rostinho, braço e perna, tá? O não bolhoso, a área mais comum é em volta dos orifícios da face, que é onde a bactéria coloniza, e é onde as lesões começam. Então, em volta do nariz, em volta da boca. Nos casos com mais lesões, pode ter uma linfadenopatia regional. E a complicação mais grave seria uma glomerulonefrite, um probleminha renal causado por esses streptococcus. O tratamento. Como que a gente orienta? A gente orienta a limpar bem e remover essas crostas. Então, pode ser com água e sabonete mesmo. Lava bem o rosto da criança, a perna, o braço. A gente vai usar antibiótico terapia tópica. Então, nesses casos, o ideal seria a mupirocina ou ácido fusídico. Sei que é mais difícil, né, de ter acesso a essas medicações pelo SUS, mas são os ideais. 2 a 3 vezes ao dia por 10 dias. Se necessário, se for um quadro recidivante, que estiver sempre voltando,
Usar mupirocina tópica nas narinas, então 3 vezes ao dia, 2 semanas, para descolonizar a região. E quando tem mais lesões, lesões disseminadas, dificuldade de acesso ao tópico, usar as penicilinas, a cefalexina é a principal nos alérgicos à eritromicina, por 7 dias, a dose calculada de acordo com o peso. Então, de bacteriana, achei essa mais importante dizer, e a gente passa para as virais, né? As virais, muito frequente no consultório, é um molusco contagioso, né? É um vírus desse grupo, dos pox vírus, então são os vírus maiores que a gente tem, causando infecção humana. Então, por isso que as lesões que eles fazem são lesões grandes, né? Ele se replica dentro das células, então por isso que faz essa massinha toda, faz uma lesão grande, com hipertrofia do epitélio, então a pele cresce. Tem relação com condições socioeconômicas precárias, com clima quente, com a idade, é mais comum em crianças, e com estado imunológico, tá? Clima tropical, como eu disse, então é mais comum nos trópicos. É transmitido por contato entre as crianças, na maioria das vezes, contato da pele, por objetos, um pouco menos frequente, mas também, e por autoinoculação. Às vezes a criança tem uma lesãozinha, coça, aparece outra, e outra, e outra, e vai disseminando. Em crianças e adolescentes, principalmente nas atópicas, são mais comuns, nas crianças que têm dermatite atópica e naquelas que frequentam piscinas. Na criança, mais comum na face, no tronco e nos membros superiores. E as lesões são extremamente contagiosas. Então, essa massinha branca que tem aqui dentro da lesão do molusco, a hora que a criança coça e que ela pega uma outra área de pele com uma solução de continuidade, ele passa. Pode ser autolimitada, então, assim, tem criança que faz a lesão em 2, 3 semanas some, e tem outras que a lesão evolui e fica anos, né? E aí a gente tem que tratar. A lesão característica são as pápulas, são pápulas pequenas que vão aumentando progressivamente. Elas têm a superfície lisa e com uma umbilicação central, então ela tem um pontinho no meio. Então, se você, às vezes, tem uma lesão pequenininha, mas se você olhar com uma lupa, você consegue ver essa lesãozinha cupuliforme. A expressão sai um material brancacento, elas são assintomáticas, então não tem sintomas, podem ocorrer em qualquer lugar na pele, mas elas tendem a agrupar numa mesma área, porque a criança coça ali e a lesão aumenta naquele lugar. Imunossuprimidos em pacientes com dermatite atópica, a chance da disseminação é maior. E até 30% das crianças com molusco tem uma dermatite perimolusco. Então, essas lesõezinhas em volta. A lesão coça, a criança coça, então parece um eczema. Como que deve ser esse tratamento? Então, assim, ela pode ser autolimitada e pode curar espontaneamente? Pode. Mas o problema é o contágio, que vai passando para várias crianças. Então, a gente orienta a tratar assim. E como que trata? Tem que destruir as lesões. Pode ser uma destruição química, física ou mecânica, tá? Como que a gente vai escolher esse tratamento? Pelo número de lesões, pela localização e pela idade, tá? O tratamento mais comum e mais fácil, né, de fazer é o uso do hidróxido de potássio. Pode ser 5 ou até 10% no caso de não resposta a 5. Tem que manipular, não tem pronto, a gente manda fazer em solução aquosa. Se orienta a mãe a aplicar na lesão da criança uma vez ao dia, tá? Então, ela vai usar aí uma vez ao dia até essa lesão ir se irritando e sumir, e cair, tá? Então, esse é o tratamento mais tranquilo de ser feito. Tem outras opções, às vezes, a gente usa esses cremes irritantes porque é como se você irritasse um pouquinho, você estimulasse o sistema imune e a lesão evoluísse para a cura, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma irritação controlada para não disseminar, porque a hora que essa massinha solta das lesões, se tiver muita irritação, faz solução de continuidade e vai passando para outros lugares. A curetagem seria o método de eleição. A gente consegue já, com a cureta, tirar todas as lesões. Porém, para criança é um método mais invasivo, né? E, às vezes, só de chegar perto da lesão da criança com uma cureta já é um berreiro e tal. Então, às vezes, é até mais fácil pedir para a mãe, né, usar uma agulha, usar um clorexidine, luva, gaze, e tentar romper essa cúpulazinha. Que a hora que rompe, espreme, tira com a gaze, joga fora, a lesão vai embora, né?
mas nem sempre é fácil porque é criança. Nos casos mais difíceis de tratar, uma opção é a associação do sulfato de zinco. Essa medicação ela consegue ajudar no tratamento das lesões de difícil tratamento. Então, a gente manda manipular em xarope adocicado o sulfato de zinco em 10 mg quilo dia, num máximo de 600 mg dia, e ele deve ser dividido em 3 tomadas porque dá uma certa intolerância gástrica. Então, tem que dividir essa dose em 3 tomadas. Outras medicações são controversas e não tem muito respaldo da literatura. Outra lesão muito frequente são as verrugas virais, né? Então, atenção na hora de falar que é verruga, né? Porque tudo, às vezes, uma pinta, um nevo melanocítico, uma lesão que pode ser uma lesão pigmentar, a gente chamar de verruga. E isso confunde muito o leigo, né? Que acaba usando medicação de farmácia para tratar tudo. A gente saber que quando a gente fala em verruga viral, a gente está falando de lesões causadas pelo papilomavírus, que são os vírus HPV, que infectam células epiteliais da pele e da mucosa, fazendo uma proliferação dessa pele. E tem mais de 160 cepas já descritas. Então, tem cepas carcinogênicas e cepas não carcinogênicas, que é o caso das cepas que fazem a verruga viral. É mais comum em crianças e adolescentes. O contágio é interpessoal, por autoinoculação, em piscina, em recintos esportivos. Então, às vezes, a criança leva um tombo numa beira de piscina e ali naquele joelho surge uma verruga, né? Então, geralmente, a história é mais ou menos essa. A infectividade depende da carga do vírus na hora do contágio e da imunidade do hospedeiro. Tem várias formas clínicas, então a vulgar são essas de pele, que é a maioria dos casos, a plantar e as planas, né? A verruga plantar, ela é popularmente conhecida como olho de peixe. Então, por quê? Porque como a gente pisa, ela não consegue crescer de forma exofítica, para fora. Então, o fungo vai proliferando para dentro, sendo como se fosse um cone para dentro do pé. Então, por isso, frequentemente é muito dolorosa, né? Porque ele vai crescendo ali para dentro e fica só uma pontinha preta para fora, que é o chamado olho de peixe. E dificulta a deambulação na maioria das vezes. Então, o quadro clínico das verrugas, né? Então, vai depender do local. O período de incubação, no caso do HPV causador de verruga, ele é de 3 meses até 2 anos, né? Na verruga vulgar, o mais comum é em áreas de trauma, como o dorso dos dedos da mão, cotovelo, joelho. São essas pápulas cor da pele, de tamanhos variados. Se você aproximar, você vê umas fissuras na superfície, vê esse aspecto verrucoso, vê que o crescimento ele é exofítico, como se fosse uma couve-flor, né? E a gente vê pequenos pontos negros nas lesões, que são os capilares trombosados, que são fruto da ação citopática do vírus, né? É muito comum acontecer o fenômeno de Koebner, que às vezes quem tem verruga leva um tombo, machuca, aparece outra verruga ali no lugar, tá? Ele se auto-infecta. As verrugas plantares, então, são mais comuns em áreas de apoio ou pontos de pressão do pé, que é onde você pisa e pode pegar a verruga em um lugarzinho ali que tem uma solução de continuidade. Elas são dolorosas e de mais difícil tratamento por conta desse crescimento endofítico para dentro do pé, né? E o diagnóstico diferencial tem que ser feito com calosidades, com calos plantares. A diferença é que o calo não vai ter esses pontinhos pretos que são típicos da verruga, né? Então, aqui um caso de verruga vulgar. Então, a gente vê a pápula, cor da pele, com fissura, com pontos pretos, que são os capilares trombovasados, com aspecto de couve-flor, certo? Em área de trauma. Aqui um caso de verruga plantar, ou olho de peixe. Então, quando a gente aproxima, a gente vê também o pontinho preto e vê que o crescimento é endofítico, né? Se fosse o calo, teria essa parte toda espessa, mas sem um pontinho central que discrimine a verruga. E as verrugas planas, que podem acontecer também em qualquer lugar do corpo, geralmente não são só em áreas de trauma, e elas têm um crescimento mais lateral, mais horizontal que perpendicular, então elas ficam mais planinhas. O tratamento, como que pode ser? Então, o tratamento ele tem que ser feito no local da verruga.
Ele pode ser um tratamento destrutivo, em que eu vou usar medicações que vão destruir a lesão. Então, são queratolíticos, crioterapia, etc. Pode ser antimicóticos, então medicações que vão matar o fungo. Ou imunoestimulantes, que são medicações que vão estimular o sistema imune a reagir contra o vírus da verruga. Tá? Então, essas 3 classes são usadas para tratar a verruga. Em criança, a gente sempre opta por tratamento menos invasivo, né? Porque elas não toleram muito esses tratamentos mais agressivos. E tem que ser considerado todas essas coisinhas. Então, o número de lesão, localização, o tempo de evolução, a idade do paciente, o status imunológico e os tratamentos prévios. A verruga vulgar, o que a gente mais costuma usar é o ácido salicílico com ácido lático, incolóide, que é como se fosse um gel, tá? Então, ele chama duofilme plantar ou Verrux. Então, a gente usa essa classe, eles são destrutivos, então eles vão destruir aquela área de lesão em que tem a verruga. A gente vai usar uma vez ao dia, eu coloquei aqui 7 dias, mas é o mínimo, tá? Geralmente a gente tem que usar por mais tempo. E onde tem disponível crioterapia é útil também, né? Às vezes é preciso de fazer 2, 3, 4 sessões. Uma opção de tratamento irritante ou que estimula o sistema imune é o Imiquimod. O nome dele é esse comercial, Ixion ou Modic. Então, ele tem uma ação que ele diminui a proliferação das células e faz a imunomodulação. Então, é usado uma vez ao dia à noite, 5 dias por semana, e a gente usa no máximo por 16 semanas, tá? A eletrocoagulação ou curetagem, a gente evita um pouco, porque o fungo, o vírus, quando você cauteriza, ele pode ser aspirado pelo médico. Então, tem um risco até ocupacional para o médico de aspirar esse vírus. Então, não é de escolha e para a planta ele é contraindicado, porque você pode fazer uma úlcera ali plantar e ser muito difícil de cicatrizar. Outra opção de manipulação barata, mas aí tem que ser usado pelo médico no consultório, que é o ácido tricloroacético, que ele pode ser aplicado no local a cada 2, 3 semanas, que também vai destruir aquele tecido. Se optar por eletrocoagulação, durante o procedimento cirúrgico, o médico tem que se proteger. Então, ele tem que proteger com óculos e tem que proteger com máscara para não aspirar, tá? O vírus. No caso da verruga plantar, como eu disse, então o tratamento é mais difícil. A gente tenta sempre os ácidos, pode ser, o ácido nítrico ele tem sido mais difícil de encontrar, então a gente costuma usar o tricloroacético ou o salicílico com lático, que é o duofilme plantar. Então a gente usa à noite, diariamente, e associa o duofilme plantar, para poder ir consumindo essa lesão da verruga e ela ir sendo eliminada. E nesses casos a gente contraindica a cirurgia. O caso da verruga plana, como são lesões planas, ácidos mais fracos podem destruir. Então a gente pode usar a tretinoína à noite, por 6 semanas, ela vai lavando aquela pele pelo ácido, né, e é mais fácil de resolver. Pode ser usado também a crioterapia e o 5-fluoracil, que é um antimitótico, né, então também é uma medicação que não deixa as células proliferar por até 7 dias. Outras opções, como eu falei para o molusco, o sulfato de zinco é útil, e a cimetidina, que tem alguns trabalhos mostrando a associação com resultados positivos para a verruga plantar, tá? Então, essas são outras opções. Alguma pergunta até agora? Então, a gente tem mais uma pergunta da Heloísa. Ela quer saber sobre diagnóstico diferencial. Impetigo, piodermite e molusco. Então, Heloísa, você me pergunta sobre o diagnóstico clínico? Seria isso? Sobre o diagnóstico na clínica? Porque, assim, o impetigo e a piodermite são infecções bacterianas, certo? Então, a gente tem aquela lesão mais secretiva. Como eu disse, do impetigo, a gente tem aquelas crostas meicéricas, que é aquele pus que sai da lesão inflamatória e que fica ali na pele. Então, a gente tem esse processo inflamatório maior e essa lesão mais secretiva, tá? Então, vamos voltar lá para eu te mostrar a lesão do
do impetigo, que é uma forma de piodermite, que é uma infecção da pele por bactéria formadora de pus, tá? Então, isso são as piodermites do impetigo. Então, olha só como a gente vê uma lesão mais secretiva, mais cheia de pus, crostose, inflamatória. Quando a gente fala de molusco, a gente está falando de infecção viral, né? Então, a gente vê que é uma lesãozinha aqui, ó, mais seca, mais localizada, sem essa secreção, e são pápulas durinhas, elevadas, duras, né? E com essa cúpulazinha, essa umbilicação central. Então, é bem característica essa diferença. Então, uma é mais úmida, mais inflamatória, as lesões bacterianas, e no molusco, uma infecção viral mais seca, certo? Então, eu vou falar agora do herpes simples. Blefarite. Tá. A blefarite, eu vou adiantar um pouco, mas ela ia ficar para outra parte da aula, que é quando a gente vai falar de dermatite seborreica. Então, a blefarite é uma inflamação dessa borda livre da pálpebra, né? Então, ali faz uma área que ela descama como se fosse uma dermatite seborreica de couro cabeludo. Como que a gente faz tratamento disso? A gente usa aquele shampoo Johnson mesmo, tá? Shampoo de criança que não irrita o olho, e lava bem esse olho com esse tipo de shampoo. É o principal tratamento. Se tiver muita inflamação da pele da pálpebra, então se além daquela descamaçãozinha tiver vermelhidão da pele da pálpebra, pode usar um corticoide de baixa potência, como uma desonida, um desonol, uma dexametasona, nessa borda livre, para diminuir esse processo inflamatório. Mas o mais importante para curar e para não recidivar é o uso desses shampoos de criança, shampoo Johnson mesmo, para lavar diariamente essa área dos cílios e ali da pálpebra, tá? Então vamos lá, vamos terminar aqui com herpes simples. Então são vírus da família herpes. A gente tem dois tipos de vírus. Então o herpes vírus tipo 1, que causa infecções na pele, da face e do tronco. E o tipo 2, que são infecções genitais, tá? A transmissão é por contato pessoal próximo ou íntimo. Mas, assim, 70% dos adultos, eles tiveram contato lá atrás com esses vírus, né? Então, eles não pegaram ali naquela hora que ele está manifestando. Então, 70% já tiveram contato e são soropositivos para o herpes. Eles penetram nas células da epiderme e da derme, se multiplicam, atingem a terminação nervosa a partir da pele. Então, pele, multiplica na pele, vai para a terminação nervosa, né? E aí, depois disso, cura clinicamente a pele, mas eles persistem no organismo depois dessa infecção inicial, tá? Então, por isso que é frequente recidiva, porque ele fica lá na terminação nervosa esperando uma oportunidade para voltar à tona. A forma orolabial, então, em volta dos lábios, é a mais comum. E ela é desencadeada por exposição solar, por traumas, por estresse emocional ou por episódio febril. Muitas vezes a gente não identifica a causa, tá? Mas essas são as causas mais comuns de erupção labial pelo herpes. Então, como que são as lesões? Então, são pequenas vesículas agrupadas, né, em base eritematosa e geralmente dolorosas, tá? Elas ficam geralmente ao redor do nariz e da boca e elas vão liberando uma secreçãozinha à medida que elas vão estourando, né, essas pequenas vesículas. Como que é o tratamento? Então, geralmente a gente indica o antiviral no herpes simples na prima infecção, então naquela primeira, né, geralmente em indivíduos mais novos, adolescentes, crianças, quando você identifica realmente que é a prima infecção, que é até uma infecção um pouco mais exuberante, tá? Geralmente faz uma gengivistomatite na boca, então nesses casos é indicado. No herpes genital recorrente, tá? No orolabial também recorrente tem indicação. No imunodeprimido e em qualquer manifestação sistêmica. Então, se tem um paciente com herpes que você acha que é uma manifestação sistêmica, pode ser do herpes, tem indicação de já começar a tratar, né? Quando é o herpes orolabial, que não é recorrente, como assim? Tem uma vez por ano, 2 vezes por ano. Quando passa de 3, 4 vezes por ano, a gente se chama de recorrente, tá? Então, quando não é recorrente,
mas que a pessoa geralmente sabe que está vindo um herpes naquele lugar. A pessoa ela sente aquela dor, ela sabe o lugar. Então, o tratamento é indicado quando ele pode ser iniciado antes do aparecimento das vesículas, quando tem o pródromo. Aí o tratamento funciona, ele reduz o tempo de evolução. Quando as lesões, as vesículas já estão instaladas, o tratamento é bem pouco efetivo. Então, a gente usa aciclovir, 200 miligramas 5 vezes ao dia por 5 dias, tá? Ou fanciclovir ou valaciclovir. Essas são as opções, tá? Então, geralmente a gente faz 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 e meia-noite. Aí pula a dose da madrugada, tá? Então, 5 vezes ao dia por 5 dias. No herpes genital, a gente faz 5 dias se for recorrência, 10 dias se for a primeira infecção. E sempre assim, tá? Então, a mesma coisa para os dois. No local, a gente costuma usar somente, assim, se for para escolher um tratamento, escolha o via oral, desde que indicado. No local, a gente poderá fazer somente cicatrizante. Então, o que eu indico? Mais barato, Bepantol. Usa o Bepantol ali, que ele vai deixar o local úmidozinho, vai deixar mais fácil de cicatrizar, e você pode passar 2, 3 vezes ao dia que vai ajudar. E pode usar também o aciclovir, o Penvir tópico, tá? Mas não é efetivo. O que funciona mais como uma barreira, um cremezinho cicatrizante, certo? Então, a gente termina aqui um pouco das dermatoses e a gente vai fazer uma segunda, terceira, até quarta aula para falar de todas as básicas, as dermatoses básicas mais comuns, com bastante detalhe, para esclarecer tudo bem certinho. Ok. Obrigada.